Pai, muito obrigado pela tua graça, muito obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor já falou conosco nesse dia. Pai, nós somos privilegiados por vivermos dias como este, somos privilegiados por ouvirmos tanta sabedoria do Senhor em nossas vidas. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos ama de uma forma assombrosa. Nós somos impactados e transformados pelo amor do Senhor para cada um de nós. Obrigado por esse tempo. Continue trazendo a nós, a cada um de nós, sabedoria, revelação, que não sejam somente palavras, somente conhecimento, mas que seja mudança de vida e transformação de caráter para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Abra sua Bíblia comigo, João 4, 2 versículos nós vamos ler, 34 e 35. João 4, verso 34 e 35. O tema dessa palavra ela vai ser breve, vai ser curta, mas eu creio realmente que é algo que o Senhor tem falado com cada um de nós e é necessário para a nossa caminhada. E o tema, então, é a urgência da vontade de Deus. A urgência da vontade de Deus. João 4, verso 34 e 35 fala assim: Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade. Diga comigo, vontade. Agora fala com vontade. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Queridos, aqui é um texto muito conhecido, o contexto, Jesus se encontrando com a mulher samaritana, e eu quero só pincelar um pouquinho sobre esse texto. Eu sei que todos nós já sabemos, já conhecemos, mas João 4,4, esse mesmo capítulo, mas no verso 4, fala que era necessário Jesus passar por Samaria. Então Jesus estava indo da Judeia para a Galileia, e ele teria que mudar a sua rota, mudar o seu trajeto, e nesse caminho até Samaria, ele teria que passar, aliás, nesse caminho até a Galileia, ele teria que passar por Samaria. Eu já ouvi inclusive o pastor já falou alguma vez, assim, as medidas exatas de como que era totalmente fora de rota, mas é tipo, eu estar indo para Porto Nacional, mas eu tenho que passar em Lajeado. Então é tipo assim, é totalmente fora da rota que eu tenho, mas era necessário Jesus passar por esse local. Então, no caminho até a Galileia, Jesus precisava passar por Samaria. E quando ele chega em Samaria, ele se assenta ali no poço, à beira do poço de Jacó, e chega até ele essa mulher samaritana. Era por volta do meio-dia, essa mulher vai buscar água, e Jesus pede um pouco de água para ela. Mulher, me dê um pouco de água. E ela fala, mas como que você, sendo judeu, pede água para mim, que sou samaritana? E a Bíblia fala que eles não se davam bem. Eram 2 povos, judeus samaritanos, que não se davam bem. Eles não tinham bom relacionamento. E detalhe que Jesus fala assim, se você conhecesse aquele que está lhe pedindo, você me pediria água. E a água que eu te der, você nunca mais terá sede. Você nunca mais teria sede. E essa mulher fala, então, dê-me logo dessa água. Eu quero beber dessa água. Detalhe, antes, quando Jesus fala que da água que ele desse, ela nunca mais teria sede, ele fala também que essa água jorraria através dela fontes de água para a vida eterna. E, cara, ela fica impressionada, pelo amor de Deus, me dê dessa água, eu quero tomar dessa água para mim nunca mais ter sede. E Jesus fala, vai, busque teu marido e retorne. E ela fala, Senhor, eu não tenho marido. E Jesus disse bem, você não tem marido, porque você já teve 5, e o que está com você hoje não é seu marido.
Então, Jesus ali, naquele momento, ele demonstrou e ele deixou bem claro, só estava Jesus e aquela mulher naquele momento, ele deixou bem claro para ela que ela estava vivendo uma vida de pecado. Ela já teve, não é pecado ter 5 maridos, desde que um depois do outro, e por casos fortuitos, viuvez, e aí o pecado não era bem isso, mas ele fala, o que você está hoje não é seu marido, há ali um caso de prostituição. E ela fica impressionada com aquilo que Jesus fala. O texto fala que ela fala, vejo que és profeta. E ela pergunta, então, Senhor, você é profeta, onde nós devemos adorar? Nesse monte? Há um questionamento aqui, onde nós devemos adorar? Nesse monte ou em Jerusalém? E Jesus fala, é chegado a hora em que vocês não adorarão nem aqui nem lá. Vocês adorarão em espírito e em verdade. E aí, logo após isso, essa mulher sai e ela vai contar para toda a cidade aquilo que lhe aconteceu. E os discípulos que tinham saído para comprar comida retornam e eles insistem com Jesus para comer, para que Jesus comesse. E aí nós chegamos então no verso 34 que a gente leu, que Jesus fala que a comida dele é fazer a vontade daquele que o enviou e concluir a sua obra. Então, queridos, nós vemos que esse texto é realmente desafiador, porque ele, além de trazer a vontade de Deus, ele detém nele uma certa urgência nessa vontade de Deus. E nós, como discípulos de Jesus, nós somos seguidores de Jesus, nós somos cópias de Jesus, nós somos continuadores daquilo que ele começou a fazer aqui na terra. Nós devemos nos atentar para isso. Porque se Jesus falou que a vontade dele era fazer isso, que a comida dele era fazer essa vontade de Deus, e nós, como seguidores dele, nossa comida deve ser essa, fazer a vontade de Deus. Então, a gente vai falar 2 pontos. Primeiro, a vontade de Deus. Segundo, a urgência. Então, primeiro, qual é a vontade de Deus? João 4:34. Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Queridos, a comida, o que alimenta, o que sustenta, o que mantém Jesus é fazer a vontade de Deus. O que mantém Jesus, o que mantinha Jesus era andar com os discípulos, ou o que mantinha Jesus era se alimentar de manhã, de tarde, de noite. Poderia fazer parte do pacote, mas o que verdadeiramente mantinha e sustentava Jesus era fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus, e o texto continua falando que a vontade de Deus é que Jesus concluísse a sua obra. E a grande pergunta que fica para cada um de nós, então, beleza, a vontade de Deus é concluir a obra dele. Então, qual é a obra de Deus? E a própria Bíblia nos responde, porque em João 6, os discípulos perguntam isso para Jesus. Jesus, o que devemos fazer? Quais são os critérios? Qual é a nossa característica? O que é preciso para nós fazermos as obras de Deus, para nós concluirmos as obras de Deus? E João 6:29 fala, Jesus respondeu a esse questionamento dos discípulos, Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Queridos, a obra de Deus é uma coisa só. Deus não está fazendo muitas coisas. Deus não está fazendo milhares de obras. Deus está fazendo uma única obra. A obra de Deus é fazer o quê? É crer naquele que ele enviou. Então, tudo aquilo que nós fazemos tem que estar diretamente ligado a isso. Se aquilo que nós estamos fazendo, o produto não é fazer com que Jesus seja conhecido, nós estamos fazendo tudo, menos a obra de Deus. Cristiano, então eu vou virar um rato de igreja? Não. Você pode ser um excelente profissional, desde que isso signifique que você está fazendo com que Jesus seja conhecido. Você estará fazendo a obra de Deus. Eu sou simplesmente entre aspas,
Eu estou sendo irônico, mas eu sou simplesmente uma dona de casa? Cara, você pode ser uma excelente dona de casa, desde que isso signifique que você está fazendo com que Jesus seja conhecido. Ah, mas eu sou então um missionário, querido. Se a nossa vida de missões não significar fazer com que Jesus seja conhecido, nós não estamos fazendo a obra de Deus, porque Deus não está fazendo muitas coisas. Uma única coisa Ele está fazendo, uma única coisa é a sua obra, que Jesus seja conhecido, crer naquele que Ele enviou. Essa é a única obra de Deus. Tudo aquilo que nós fazemos, inclusive estar aqui agora, tem que significar o produto, o resultado tem que ser crer naquele que Ele enviou. Nós precisamos estar envolvidos, queridos, no que Deus está fazendo. Nós precisamos estar diretamente envolvidos naquilo que Deus está fazendo. E detalhe, a vontade de Deus não é uma sugestão. E eu me arrisco até a dizer que também não é uma ordem, porque tanto uma sugestão quanto uma ordem, eu posso dizer sim, posso dizer não. Às vezes eu dou ordens para o meu filho, e às vezes ele não obedece à ordem que eu dou. Então, eu até me arrisco também a dizer que essa vontade de Deus, claro, não é uma sugestão, isso está bem claro. Mas eu também me arrisco a dizer que não é simplesmente uma ordem, porque para ambas eu posso dizer não. Eu posso me negar, mesmo sendo uma ordem. A vontade de Deus, Jesus aqui está deixando claro qual é o único sentido da nossa vida. Queridos, não há vida fora desse lugar, não há vida fora da vontade de Deus. Então não é simplesmente uma sugestão, não é uma ordem, é o único sentido da nossa vida, é a única forma de nós vivermos a plena, boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso que Deus está falando, é isso que Jesus está nos ensinando. A vontade de Deus é fazer com que Jesus se torne conhecido. É crer naquele que Ele enviou. É a única obra que Deus está fazendo. E não é uma sugestão, não é uma ordem. É a única opção que nós temos. É a única forma que nós temos de viver uma vida plena no Senhor. Então, ok, a obra de Deus é esta. Fazer Jesus conhecido, crer naquele que Ele enviou. Então, nós entendemos o que Jesus estava fazendo. Nós entendemos, então, o que nós devemos continuar fazendo como seguidores de Jesus. Amém? Mas agora vamos para a urgência dessa ordem, a urgência dessa vontade de Deus. João 4,35. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Queridos, no mundo, lá fora, existe uma fala, existe uma vertente, existe uma corrente. Ainda falta. Eu ainda tenho muitos anos para viver, eu posso curtir a minha vida aqui de boa. Depois eu vou me atentar para as coisas do Senhor. Eu sou jovem. Lá no mundo há uma vertente que fala, cara, você tem uma vida muito grande, você é jovem, você tem muita força, muita vitalidade, ainda há tempo, vá curtir sua vida. Vá viver os planos, como se os planos de Deus fossem outra coisa além daquilo que nós acabamos de ver, que é a sua vontade. Tornar Jesus conhecido, crer naquele que Ele enviou. Vá curtir os planos. Quais são os planos de Deus? Cara, eu preciso viajar o mundo. Viajar o mundo, o produto, o resultado disso é tornar Jesus conhecido? Glória a Deus, continue nisso aí. O produto disso não é tornar Jesus conhecido? Cara, você está fazendo algo diferente da vontade de Deus. Isso pode parecer meio radical, mas, queridos, viver para Cristo é radical mesmo. Viver uma vida plena no Senhor é para ser radical. Jesus veio aqui e Ele estava com fome. E os discípulos queriam que Ele comesse, porque o mestre teria que comer primeiro, os discípulos só comeriam depois. E Jesus fala, cara, a minha comida é fazer a vontade de Deus. Sabe qual é o prazer das suas férias? É fazer a vontade de Deus. Sabe qual é o prazer do seu trabalho? É fazer a vontade de Deus. Sabe qual é o prazer
do nosso serviço no reino, células, discipulado, culto, Difflin, Start, ministérios, é fazer a vontade de Deus. Se o resultado daquilo que nós fazemos não está em fazer a vontade de Deus, nós estamos fazendo tudo, menos aquilo que Ele mandou nós fazer. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Então, no mundo há essa vertente, ainda falta. Fique tranquilo. Jesus vai voltar, mas não vai ser agora. Você vai fazer um monte de coisa antes dele voltar. Mas Jesus deixa bem claro: abram os olhos e vejam, está pronto. O mundo fala ainda falta, mas Jesus está falando, cara, abra os olhos e veja. Está pronto, os campos estão prontos, vamos lá fazer a colheita. Jesus está falando para nós, para de ficar vivendo uma vidinha mais ou menos e viva plenamente naquilo que o Senhor quer. Não é para nós virarmos xiitas, mas é para onde nós estivermos, nós revelarmos a glória do Senhor. A maioria de nós aqui trabalhamos 8 horas diárias, alguns trabalham menos, um período, sei lá, alguns trabalham até mais, manhã, tarde, noite. Mas, cara, você pode sim estar no seu serviço, no seu emprego, no seu ambiente, na sua faculdade, na sua escola, e lá você está refletindo a glória do Senhor, refletindo a imagem do Senhor que está em você. Então, eu não estou falando de nós virarmos xiitas, eu não estou falando que agora a igreja vai ficar 24 horas aberta por dia, 7 dias na semana. Não, cara. Isso aqui é só um lugar onde nós nos reunimos para celebrar, mas a vida com Jesus é a partir daqui. A vida com Jesus não é o que nós... Por favor, me entendam, a vida com Jesus não é simplesmente o que nós celebramos aqui no domingo, mas é o que nós fazemos a partir disso, na segunda-feira. Porque de nada adianta nós virmos aqui, ouvirmos essa... Meu Deus, essa palavra foi abençoada. Teria sido até um pecado se o pastor não tivesse continuado. De tanto que nós fomos abençoados. Uau, glória a Deus! Mas se isso não transformar a nossa vida, e a partir de amanhã, ou melhor, a partir de quando nós saímos daqui, isso mudar a nossa vida lá fora, são palavras simplesmente vazias em nós. Lembra, a semente é a mesma. O que define se essa semente vai brotar ou não, gerar frutos ou não, é o terreno. Seja o terreno fértil que o Senhor te fez para ser. Querido, Jesus mudou a rota dele por causa de uma pessoa. Hoje em dia que a gasolina está tão cara, às vezes a gente faz conta na nossa semana para a gasolina dar. Eu vou para o trabalho, eu volto, eu vou para a escola, vou para a célula, tal, eu gasto X por semana, eu não posso passar dessa rota. Cara, e se Jesus falasse que você tem que dobrar essa meta só por causa de uma vida, será que você faria? Será que nós nos movimentaríamos para mudar a nossa vida, mudar a nossa rotina, mudar o nosso cotidiano por causa de uma vida, por causa de uma pessoa? E claro, foi a partir daquela pessoa, uma cidade ouviu falar de Jesus, mas começou em uma. Nós não sabemos o que Jesus fará através da vida daquela uma pessoa. Por isso que nós não devemos desistir de ninguém. Por isso que nós não devemos abandonar ninguém. Por isso que nós não devemos negligenciar ninguém. Por quê? Porque nós não sabemos o que Deus quer fazer na vida daquele Saulo. Ele era só Saulo, mas ele se transformou no Paulo, porque Jesus entrou na vida dele. Então, queridos, vamos aprender a colocar, sim, a termos meta, a termos rotina, nós temos trabalhos, nós somos responsáveis, mas, cara, se for preciso, você mudar toda a sua rotina por causa de uma vida, não pense 2 vezes. Não pense 2 vezes em você se engajar na obra do Senhor. A obra do Senhor é uma só, fazer com que aquele que Ele enviou seja conhecido. E tem um detalhe aqui muito importante, porque muitas vezes essa pessoa será uma pessoa que nós não nos damos bem. Jesus era judeu, ele não se dava bem com o samaritano. Ah, queridos, quantas pessoas
Às vezes a gente fala, esse fulano de tal é difícil. Esse fulano de... Eu já fiz de tudo, não dá. Vou desistir. Vou jogar, deixa ser o que Deus quiser, cara. Jesus mudou a sua rotina, mas muito mais do que isso, ele quebrou paradigmas com povos, com pessoas que historicamente não se davam bem, e por causa de uma vida, Jesus fez tudo isso. Ontem a gente estava numa programação de casais do Giflen, e eu passei a semana inteira convidando um colega meu das antigas, muitos de vocês conhecem, Júlio César. Cara, ele estava nessa história que o pastor contou aqui, ele era da igreja, antes de ser Igreja da Paz, ele estava com a gente lá. E aí eu passei a semana toda, ele mora lá no Taquaralto, meus amigos, mora longe. Eu passei a semana toda falando, cara, vai ter uma programação lá de casais, ele hoje é casado, tem um filhinho, vamos lá, vamos lá. E aí quando foi ontem, eu lembrei ele de novo, Júlio César, é hoje, vamos lá. Quando estava faltando 10 minutos para começar, eu mandei mensagem para ele, ei, tu está perdido? Ele, não, eu estou saindo de casa, agora eu chego aí. E ele estava lá com a gente, eu já marquei uma visita. Queridos, eu moro aqui, ó, sabe, no NEM, nem Palmas, nem Lajeado é onde eu moro. Eu moro lá no extremo norte. E eu vou fazer uma visita para o Júlio César lá. É a melhor, glória a Deus. Eu vou fazer uma visita para o Júlio César lá em Taquaralto, terça-feira, está marcado 19h30, por isso não me chame para comer sushi nesse dia, porque eu tenho já um compromisso. Eu vou visitar um colega meu, e detalhe, eu não me dava bem com esse Júlio César. Quem é aqui dos mais antigos sabem, cara, a gente quebrava o pau aqui nessa igreja. Meus amigos, queria ver meu dia acabar, eu encontrar com o Júlio César, porque, mano, era difícil, tanto ele quanto eu. Cara, nós éramos, meu Deus amado, saía faísca no nosso relacionamento. Mas talvez aquele que menos merece, provavelmente é aquele que mais necessita de você. Se Jesus não tivesse mudado a sua rota, se Jesus não tivesse quebrado paradigmas, talvez aquela mulher samaritana nunca teria ouvido falar de uma água que jorra vida para a eternidade. Mas porque Jesus se colocou nesse lugar, nessa posição, mudou a rota, quebrou paradigmas, uma cidade inteira ouviu falar de Jesus através dela. E a gente conversando lá com o Júlio César, com a esposa dele, eles já estavam cobrando essa visita. Mano, marcou, está marcado. Terça-feira, 19h30, eu estou lá na tua casa. Me manda o localizador, que eu não sei andar por lá, não. E eu vou chegar lá. E sabe o que ele já estava me falando ontem? Cara, eu quero uma célula lá em casa. Ele tem uma área... A casa dele tem uma área, meu Deus, dá 15 células naquela área, de tão grande que é. E ele falou, cara, eu quero uma célula lá em casa. Rapaz, eu sei não, daqui uns dias a gente já vai estar abrindo mais uma célula naquela região. Mas por quê, queridos? Não é porque eu sou bonzinho, na verdade eu sou o cocô do cavalo. É porque... Não sou mais não, perdão. Na verdade, eu sou o top, eu sou o máximo. Glória a Deus. Mas, queridos, se eu posso, por que você não pode? Se eu posso, por que você não pode? Vamos aprender juntos, irmãos. Aqui está todo mundo para aprender junto, ninguém é melhor que ninguém. Está todo mundo para aprender junto, então vamos lá. Vamos lá no Araras, vamos em Porto, vamos em Paraíso, vamos em qualquer lugar, porque a nossa rota é a rota que Jesus define para nós. Essa é a nossa dinâmica. A nossa dinâmica é viver o que Deus quer. Mas domingo é meu dia de dormir, queridos. Eu fui dormir ontem 2 horas, porque eu tinha um monte de coisa para o Willi me botou em todas as escalas nesse final de semana. Então eu tinha um monte de coisa para preparar, mandar para a mídia. Eu fui dormir 2 horas, acordei 5h30, porque a gente tem que estar na oração aqui 7 horas. Eu nem dormi direito, eu estou vendo anjos aqui agora. Mas, cara, se eu posso, por que vocês não podem? E eu sei que todo mundo aqui pode, porque só o fato de estar aqui num domingo, 10h30 da manhã,
Numa chuva dessa, meu irmão, é porque todo mundo está envolvido naquilo que Deus está fazendo. Glória a Deus. As pessoas podem ser difíceis, mas o encontro que Jesus precisava fazer com aquela mulher era mais importante do que a causa que mantinha o afastamento entre eles. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente falou esse texto fala de uma mulher que, pelo que a gente percebe, estava vivendo uma vida de prostituição, um relacionamento fora do casamento. Jesus fala que o marido que ela estava, o homem que ela estava, não era o marido dela. Então, era um relacionamento ali fora da vontade de Deus, prostituição. Está claro isso? A pergunta que Jesus faz para nós é: nós evangelizamos a prostituta para que ela, se ela se converter, ela se torne nossa irmã? Ou porque ela é nossa irmã, nós vamos lá e falamos do amor de Jesus para ela? E detalhe, ela se convertendo, ela tornando nossa irmã, é por causa daquilo que ela faz que vai motivar o meu relacionamento com ela, ou é porque eu tenho uma conexão com ela que vai fazer com que eu faça por ela aquilo que ela talvez não consegue fazer agora? Queridos, a gente tem que colocar na nossa cabeça que a vontade de Deus é que nenhum se perca. O nenhum significa nenhum, never, nada, zero. A vontade de Deus é que nenhum se perca. Então a gente não deve olhar para o fulano porque ele está num pecado diferente do nosso e a gente achar que nós somos melhores que eles. Na verdade, a gente deve olhar ele como irmão e saber que ele é irmão, ele não é prostituto, ele não é um ladrão, ele é um irmão. Ele está nessa fase, mas o amor de Jesus, o evangelho da salvação, transforma a minha vida e transforma a vida de todo mundo. Ele pode estar naquela fase agora, mas ele sendo meu irmão, eu não vou deixar ele permanecer lá. Ele pode estar numa fase ruim, mas aquilo que ele faz não define quem ele é. Ele é irmão, ele é família. O sangue de Jesus foi derramado tanto por mim quanto por ele. Não foi mais gotas para mim e menos gota para ele. A cada gota que foi para mim, foi para você e foi para o irmão que está no pecado lá fora. Então não é o que ele faz que define a minha atitude, é quem ele é que vai fazer com que eu viva a vontade de Deus, que é tornar Jesus conhecido, crer naquele que ele enviou. Então a obra de Deus é uma. A obra de Deus é uma só. E a urgência está clara. E cada dia fica mais claro, os campos estão prontos. O mundo fala que ainda falta. Jesus diz: abram os olhos, está pronto. Se posicione, só faça. Só mude a sua rota, só esteja sensível ao Espírito Santo, porque quando ele falar para você ir lá nos cafundé de Judas, você vai fazer o que for preciso para você chegar lá. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida.